Então, nós somos moldados segundo a vontade de Deus. É claro que para isso a gente precisa deixar que ele participe da minha vida e da sua, porque ele não é um invasor. Ele não vai invadir a minha vida e a sua para tentar nos mudar. Mas à medida que a gente deixe que isso aconteça, com certeza, sem dúvida alguma, ele vai nos moldar conforme a sua vontade. Da mesma forma que aquele oleiro moldou aquele barro conforme a sua vontade e saiu um barro lindo, maravilhoso. Então assim sou eu na mão do Criador. Em Romanos 3,10, Paulo citando o Salmo 53, versículo 3, ele diz que não havia um justo, nenhum sequer. Não havia um justo, nenhum sequer. Por isso, Deus, quando ele deu os 10 mandamentos, ele deu os 10 mandamentos para que as pessoas vissem ali o quanto eles eram perversos, o quanto eles eram maus, né, e tivesse sua vida transformada. Mas não foi isso que aconteceu. Eles olhavam para os 10 mandamentos e achavam que eles eram capazes de mudar sem Deus. E isso é impossível. Então Jesus veio justamente por isso. Porque quando o Pai olhou do céu à terra, não havia um justo, nenhum sequer. Então ele mandou o seu Filho. E para quê? Para que ele viesse aqui e fizesse a obra da redenção. Para que houvesse transformação na vida dos homens através do seu sofrimento, através da cruz. Ali ele morreu para que nós tivéssemos liberdade, porque nós estávamos presos, nós estávamos cativos no pecado. Nós estávamos refém do pecado. Sabe? Nós não conseguíamos mais nos libertar do pecado, de tão grande que era na vida do homem. Jesus veio. Ele veio ensinando, mostrando que o reino de Deus já é chegado e que o homem arrependesse dos seus pecados e tivesse a sua vida transformada. Então todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, ele o liberta. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, ali ele relata, né, as obras da carne, né? É toda perversidade, tudo que há de mal está sobre o homem. Ou seja, é rixas, é inimizades, porfias, é roubo, prostituição, calúnias, ou seja, tudo isso vem das obras da carne. E por muitas vezes o homem se alimenta disso, ele gosta disso. Porque aparentemente é algo que satisfaz a natureza pecaminosa do homem. Mas nesse mesmo capítulo, né, de Gálatas, capítulo 5, já no versículo 22, ele lista ali as obras do Espírito, né, o fruto do Espírito, melhor dizendo, né, que é longanimidade, bondade, paz, domínio próprio, entre outros. Então, agora a gente entra em um labirinto, porque para a gente ter saída, a gente precisa fazer uma escolha. E essa escolha é alimentar mais o Espírito. Ou será que a gente alimenta a carne? O que a gente mais alimentar é esse que vai sobressair. É esse que vai vencer. Se a gente alimentar mais a carne, a nossa pendência é para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, condena. É ser inimigos de Deus. É inimizade contra o nosso próximo. Mas se a gente alimentarmos o Espírito, o nosso dom será paz, longanimidade com Deus, e ele não vai invadir a minha vida e a sua para tentar nos mudar. Mas à medida que a gente deixe que isso aconteça, com certeza, sem dúvida alguma, a vida e a sua para tentar nos mudar. Mas à medida que a gente deixe que isso aconteça, com certeza, sem dúvida alguma, ele vai nos moldar conforme a sua vontade. Da mesma forma
que aquele oleiro moldou aquele barro conforme a sua vontade e saiu um barro lindo, maravilhoso. Então assim sou eu na mão do Criador. Em Romanos 3,10, Paulo citando o Salmo 53, versículo 3, ele diz que não havia um justo, nenhum sequer. Não havia um justo, nenhum sequer. Por isso, Deus, quando ele deu os 10 mandamentos, ele deu os 10 mandamentos para que as pessoas vissem ali o quanto eles eram perversos, o quanto eles eram maus, né, e tivesse sua vida transformada. Mas não foi isso que aconteceu. Eles olhavam para os 10 mandamentos e achavam que eles eram capazes de mudar sem Deus. E isso é impossível. Então Jesus veio justamente por isso. Porque quando o Pai olhou do céu à terra, não havia um justo, nenhum sequer. Então ele mandou o seu filho. E para quê? Para que ele viesse aqui e fizesse a obra da redenção. Para que houvesse transformação na vida dos homens através do seu sofrimento, através da cruz. Ali ele morreu para que nós tivéssemos liberdade, porque nós estávamos presos, nós estávamos cativos no pecado. Nós estávamos refém do pecado. Sabe? Nós não conseguíamos mais nos libertar do pecado, de tão grande que era na vida do homem. Jesus veio. Ele veio ensinando, mostrando que o reino de Deus já é chegado e que o homem arrependesse dos seus pecados e tivesse a sua vida transformada. Então todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, ele o liberta. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, ali ele relata, né, as obras da carne, né? É toda perversidade, tudo que há de mal está sobre o homem. Ou seja, é rixas, é inimizades, porfias, é roubo, prostituição, calúnias, ou seja, tudo isso vem das obras da carne. E por muitas vezes o homem se alimenta disso, ele gosta disso. Porque aparentemente é algo que satisfaz a natureza pecaminosa do homem. Mas nesse mesmo capítulo, né, de Gálatas, capítulo 5, já no versículo 22, ele lista ali as obras do Espírito, né, o fruto do Espírito, melhor dizendo, né, que é longanimidade, bondade, paz, domínio próprio, entre outros. Então, agora a gente entra em um labirinto, porque para a gente ter saída, a gente precisa fazer uma escolha. E essa escolha é alimentar mais o Espírito. Ou será que a gente alimenta a carne? O que a gente mais alimentar é esse que vai sobressair. É esse que vai vencer. Se a gente alimentar mais a carne, a nossa pendência é para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, condena. É ser inimigos de Deus. É inimizade contra o nosso próximo. Mas se a gente alimentarmos o Espírito, o nosso dom será paz, longanimidade com Deus e com o próximo. Porque nós nos deixamos moldar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, que já habita em todos nós. Então a gente precisa ter ciência disso, de que o Espírito de Deus, ele está em nós para nos moldar. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos eles pediram para que Jesus ficasse. Jesus disse: não, eu tenho que ir, porque se eu não for, não posso mandar o Consolador. E Jesus foi e enviou o seu Santo Espírito para estar em nós, para conviver conosco. E é esse Espírito que nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando a gente estamos
de acordo com o Espírito de Deus, o Espírito